Perna. Fala, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio no meu, no seu, no nosso podcast Fisiocast. 2 fisioterapeutas dedicados a ensinar vocês sobre gestão, planejamento, processos, tudo que vocês precisam para, de fato, aprenderem a lidar com o dinheiro de vocês, trabalhando menos, ganhando mais e, finalmente, aprendendo como faz para se aposentar. Hoje iremos conversar com um convidado muito especial, mas antes disso, deixa eu chamar para conversar com a gente meu amigo, meu parceiro Fred Rezende. Opa, bom demais estar aqui com vocês. Estamos aqui mais uma vez para falar sobre coisa boa, falar de fisioterapia, falar de coisas pertinentes que possam gerar valor para você conseguir melhorar de vida, independente de quanto tempo você está formado ou não. E hoje recebemos aqui no nosso Fisiocast, ele que é fisioterapeuta atuante em emergências há mais de 15 anos, presidente da ABRAFUI, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia em Urgência e Emergência. Ele também é professor universitário de diversas universidades aqui no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Mariel Patrício. Fala, galera. Boa tarde a todos que estarão conosco aqui a partir de agora, né? Agradeço imensamente o convite de um podcast que já é sucesso, né? De um podcast que vem aí, né, trazendo os grandes nomes da fisioterapia. Quem sou eu para poder estar aqui, mas, claro, podendo contribuir com vocês e certamente aí conversando sobre fisioterapia, sobre desenvolvimento de carreira, né? Sobre o que a gente realmente precisa como fisioterapeuta ser e fazer para ter uma carreira sólida, de sucesso, né, que gere valor a quem está chegando, a quem já está no mercado e que certamente faz muito bem, né, as pessoas escutarem a quem pode realmente contar uma boa história. Isso certamente para mim é uma satisfação imensa. Exatamente, por conta também da tua experiência, né, sempre é importante a gente entender um pouco sobre outras vivências, você teve aí o seu caminho e é por isso que a gente te trouxe aqui também para conhecer um pouco da tua história e gerar conexão também com pessoas que possam estar numa situação parecida ou já passaram por situações parecidas. Então, para a gente começar aqui, Mariel, eu queria saber o que te levou para a fisioterapia hospitalar ou se na verdade você foi levado para a fisioterapia hospitalar. Na verdade é muito curioso, né? Eu entrar dentro da fisioterapia hospitalar em 2007, quando eu me formei, eu saí da faculdade dizendo que eu nunca ia atuar dentro de uma UTI, que eu não ia entrar no hospital porque eu tinha, assim, eu comecei a criar um certo desconforto, ou não sei se foi preocupação em atuar dentro da UTI com pacientes muito críticos, e eu fiquei muito preocupado de estar dentro do hospital e realizar alguma coisa que eu não pudesse ter domínio, e de repente prejudicar um paciente. Então aquilo ali para mim era muito difícil, né? Ventilação mecânica, um monte de fórmula, cálculo, PCV, VCV, PSV, um monte de sigla, e eu falei assim, Jesus, eu saí da faculdade e falei assim, não quero saber de terapia intensiva na minha vida, depois que eu passei pelo estágio, né? E, rapaz, eu joguei uma pedra assim em cima do vidro, né? Da vidraça, né? Quando eu falei isso na minha vida, eu falei assim, não... eu vou pegar isso aqui, eu vou trabalhar com trauma, vou trabalhar com neuro, eu gostava muito de reabilitação pulmonar, né? Eu no estágio, eu atuei muito na reabilitação pulmonar, à época, pode falar da faculdade? Pode. Eu estudei na faculdade Estácio de Sá, na Universidade Estácio de Sá, no campus R9 à época, né? Ah, sim, R9. Lá atrás, quando o professor Nilton Petroni, né, ele coordenava lá o grupo e tudo mais, enfim, e no estágio eu lidei muito com a reabilitação pulmonar, né? O paciente... DPOC, o paciente asmático, o paciente pós-operatório de cirurgia cardiovascular. Então, eu gostei muito, já na área respiratória, dentro da própria cadeira, eu gostava muito de estudar a área, né, a disciplina. Beleza, para mim era aquilo ali que eu ia fazer. E quando eu fui para o CTI, eu fiquei meio perdido, meio assustado. Entendeu? Eu falei assim, cara, não, sai da faculdade, o quê? Nada com terapia intensiva, nada com hospitalar. Como eu falei, né, pouco tempo depois de me vir, né, buscando a área hospitalar, buscando a terapia intensiva, porque eu vi uma necessidade de mercado, eu vi uma necessidade também de ter, né, um rendimento, né, para rapidamente falar um pouquinho, ali um pouco atrás da faculdade, eu trabalho desde 16 anos, trabalhei com meu pai a vida toda. Meu pai tem padaria, né? E aí o meu pai, eu com 16 anos, ele
já me levou, né? Já me dando ali aquela oportunidade. Não, vamos trabalhar comigo. E eu trabalhei com meu pai até os 31 para 32 anos. Ou seja, eu fiz a faculdade trabalhando na padaria do meu pai, né? Juntamente ali com estágio, aquela coisa toda. E aquela coisa. Tu acha que tu é filho do dono da padaria, meu irmão. A responsabilidade é a mesma ou até maior, né? Sim. Você não tem privilégio. E ele falou comigo, ó, você só vai sair daqui quando você realmente estiver na tua área de trabalho, tendo condições de sustentar, né? Então, tipo assim, a época, né, questão de família e tudo mais, você começando a, né, enxergar a vida de uma maneira um pouco mais ampliada, com todas as responsabilidades. E quando eu me via, né, dentro de uma necessidade, eu falei, poxa, o hospital é uma área que tem oportunidade de trabalho, né? É uma grande mãe de empregabilidade, é o hospital, né? Costumo dizer que é a porta de entrada, exatamente. fisioterapeuta, né? Emprega muito o hospital, né? Quando você, no entretenimento, ou quando você no empreendimento, às vezes você não consegue, você acaba indo para o hospital. Sim. E eu saí da faculdade disposto a trabalhar com fisioterapia respiratória, e eu fiz uma coisa que eu acho que muitos dos nossos colegas não fazem. Já falando em empreendimento, já olhando lá na frente, né? O que eu fiz? Eu falo isso com os meus alunos em sala de aula, quando eles vêm me perguntar, poxa, prof, eu vou sair da faculdade agora, vou fazer o quê? Eu falei assim, olha, as pessoas precisam te conhecer, as pessoas precisam entender que você é fisioterapeuta e você precisa se fazer conhecido no mercado, seja para a população, seja para o profissional de saúde que vai te ajudar ou não, né? E o que eu fiz na época? Eu comecei a visitar os consultórios dos colegas médicos. Eu saía todo dia de manhã. Naquele momento ali, eu estabeleci uma rota durante a semana, né? Colocava uma pastinha do lado, vestido de roupa social, aquela coisa toda. Mandei fazer cartões, né? Ia nas áreas de atuação nos cartões. E aí eu ia visitar os consultórios médicos. Eu pegava os livrinhos de plano de saúde. Lá atrás, né? Na época, segunda-feira, eu estava na Barra da Tijuca, visitando os consultórios de pneumologistas, de cardiologistas, por conta da reabilitação pulmonar, né? Eu pegava, na terça-feira, eu estava na Tijuca, na Praça São Pena, por exemplo, com aquela infinidade de consultórios. Na quarta, eu estava em Bangu, eu estabeleci uma rota, né? E chegava no consultório, poxa, eu sou fisioterapeuta, tudo mais, trabalho com área respiratória, pulmonar. Ó, tá aqui meu cartão, já tenho, estou no mercado, estou aqui me apresentando para o senhor, para a senhora, trazendo aqui meu trabalho. Eu chegava nos consultórios, parecia, vamos dizer assim, né? O representante do laboratório, sim, né? A galera, o secretário, a secretária do consultório, falava assim, você é de qual laboratório? Eu falei assim, não, eu sou fisioterapeuta, né? Posso deixar aqui uns cartõezinhos e tudo mais, né? Para que eu pudesse, vamos dizer assim, ainda trabalhando com meu pai, mas construir ali uma trajetória, né? Conseguir empreender de certa forma. Eu acho que isso vai muito da cabeça do cara que é dono do próprio negócio, porque eu trabalhava com meu pai, tinha a visão do dono do negócio já vinha lá de trás, né? E eu querendo fazer algo para mim, no caso, né? Para minha carreira. E isso certamente gerou, né? Veio gerando alguns frutos, porque alguns colegas médicos me ligavam, Mariel, estou te mandando um paciente aí, estou te mandando outro paciente, ligava um outro colega médico, estou te mandando um paciente, e isso acabou, né? Que veio me trazendo, né? Um pensamento que seria por esse lado. Só que ficou na minha cabeça uma questão. Por que eu saí, assim, de repente, da faculdade achando que eu ia trabalhar com a área hospitalar? Por que eu me bloqueei naquele momento para aquilo dali? Eu vendo a galera dando plantão para lá e para cá, gostava da área respiratória, é só me aprofundar um pouco mais. Sim. Né? E aí via os meus professores na faculdade, né? A gente acaba tendo essa referência dos professores, a galera trabalhando em vários hospitais, dando aula para lá e para cá. Eu falei, não, meu irmão, eu vou um dia ter uma trajetória como essa, né? E era engraçado que a gente começa... Lá atrás não tinha questão da rede social, sim, né? Não tinha o Facebook, no máximo lá, como é que era? Facebook não, antes. Orkut, né? E o Orkut não tinha aquela coisa relacionada à parte profissional, né? Tu tinha ali a fotinha ali da família. Só pedia depoimento dos amigos. Não é? Aí ficava ali, fulano visitou sua página, isso, não sei o quê, apontava, né? Era X9 o bichinho. Exatamente. E aí, rapaz, eu falei assim, bom, o que eu fui fazer na época? Comecei a dar plantão coringa sendo acompanhado. Pô, fulano me chamou para dar um plantão, olha,
mas eu não tenho tanta experiência assim. Não, beleza, você vai ficar acompanhado. E aí eu ia, né? Muitos hospitais aqui na área da Tijuca, dando plantão, o pessoal me ajudando. Tenho vários amigos, se eu for pensar assim, que eu tenho assim, uma gratidão imensa, porque me ajudaram na época, né? De eu conseguir entrar no CTI, conseguir trabalhar, aprender, né? E eu comecei nessa pegada, né? Certa vez eu fui confundindo, um médico brincou comigo, né? Que ele falou assim, Mariel, você é residente aqui no hospital? Aí eu falei assim, hospital privado, né? Eu falei assim, não. Ele, porque você está fazendo tanto coringa que você está aqui todo dia. Tava direto. Eu pegava plantão de todo mundo, né? E tudo mais. E aí, o negócio aconteceu na minha cabeça, né? Veio o estalo, veio aquele insight, né? Deu uma clareada. Continuei atendendo os particulares. Só que o seguinte, eu falei, pô, preciso estudar. Poder ter uma formação para poder estar aqui, né? Foi onde eu fui fazer a pós-graduação. Fazer a pós-graduação, conheci quem? Nosso professor, Luiz Felipe Reis, né? Um grande amigo hoje em dia. E à época eu fui para a pós-graduação da Uniswan, né? Que era uma pós-graduação realmente de destaque no mercado. Foi a mesma que eu fiz. Olha aí. Eu fui da segunda turma da pós-graduação do Luiz Felipe. Né? A minha acho que era nona, talvez. 14ª. Eu fui da segunda turma, de 2008 para 2009. Acho que foi 14ª. Exatamente. E aí, brinco com ele, a gente se encontra em um congresso, ele está assim, às vezes, numa mesa comigo, né? Aí vai apresentar o palestrante e tá falando assim, só quero deixar registrado, o professor Luiz Felipe Reis está aqui do meu lado, foi meu professor em 2007. Só para deixar registrado, né? E ele, você está entregando a minha idade, rapaz? Né? Ele vai ver isso aqui daqui a pouco, uma hora dessa, e vai entender, vai lembrar. Então, e aí eu comecei a me adentrar para a hospitalar, fiz a pós-graduação, aí comecei a gostar, né? Comecei a gostar mais ainda, e mais. Foi por onde eu enxerguei o caminho, né? Foi por onde eu enxerguei o caminho de ter emprego, né? De ter oportunidade de mercado, de continuar fazendo o que eu estava fazendo, né? De levar ali o meu paciente através do médico, de chegar no paciente através da medicação, né? E é claro, contudo, o mercado começa a aparecer, você começa a enxergar o mercado, você começa... as pessoas começam a te conhecer. Não, fulano Mariel está trabalhando no lugar tal, no lugar tal. Não, pô, vem dar um plantão, não sei o quê. As coisas vão, né? Sim. Vão caminhando. Então, assim, eu acredito que, eu acho que de uma forma bem, assim, altruísta, eu fui buscar, eu fui pegar, eu fui pensar no mercado, fui pensar no sustento e, claro, não querendo também, né? Não é assim, fazer uma transição de carreira, uma transição profissional. De deixar a padaria do meu pai, para não ficar ali, né, a vida toda. Deixar o seu emprego que você tinha para seguir tua carreira. Né? Poder eu seguir minha carreira. E foi quando eu falei com meu pai, falei assim, olha, tô desligando e tudo mais, eu tô indo. Ele falou, você tá bem para ir, você realmente não está mais precisando estar aqui, você vai conseguir se sustentar? Eu falei, não, vou sim, né. E aí foi quando eu segui. E aí eu fui construindo a minha trajetória, e aí veio depois toda essa evolução minha de trabalho, que a gente, né, vai conversar um pouquinho mais aqui ainda também. É interessante que você pontuou, Mariel, porque assim, eu vejo muitos profissionais com dificuldade na questão de posicionamento de mercado. A gente vem debatendo muito aqui nos episódios exatamente a importância do profissional se posicionar. A gente está na era agora da internet, está na era da inteligência artificial, e todo mundo acredita que a única forma de se posicionar no mercado é através do Instagram. Só que eles acabam esquecendo que o Instagram, de forma orgânica, ele vai entregar para aquela rodinha, para aquele meio. A probabilidade de a gente conseguir fazer algo no Instagram e bombar, estourar, ficar famoso, enfim, vai fazer uma piada agora, mas deixa para lá. Mas assim, acontecer isso leva um tempo. Sim. E você trouxe uma realidade que os profissionais acabam esquecendo, que a gente tem outras áreas dentro da área da saúde que podem sim nos auxiliar diretamente. Então, quando você chega e fala, tudo bem que a gente está falando de quase 20 anos atrás, mas quando a gente volta no tempo e entende que, cara, existe a possibilidade de eu chegar, ir no consultório, conversar com o médico, buscar desses profissionais essa possibilidade, ela é extremamente válida. Fugindo do roteiro, já que eu abordei esse ponto. Claro. Qual foi a dificuldade ou facilidade que você teve indo ao consultório? Por que eu faço essa pergunta? Toda vez que a gente levanta essa bola, o pessoal diz, mas o médico não vai me receber, o médico não vai falar comigo, o médico isso, o médico aquilo. E a minha experiência profissional é um pouquinho diferente.
eu sempre fui muito bem atendido pelos médicos, eles sempre foram muito solícitos, até porque o objetivo era meio que comum, né? Era a saúde do paciente. Então, quando a gente chegava abordando a saúde do paciente, ele estava solícito. Como você foi no consultório desses médicos? Como é que você foi recebido lá naquela época? À época, muitas das vezes, né, nem todo mundo vai abrir um sorriso, né, mas muitos também irão abrir um sorriso. Então, aquela história, eu tinha uma dificuldade quando o médico falava assim, fisioterapia, não sei o quê, tipo assim, não querendo, vamos colocar aqui, rotular, né, mas muitos médicos, até os mais antigos, às vezes não acreditavam muito no nosso trabalho como fisioterapeuta, né. Não, eu falo para o paciente caminhar em casa, ele resolve a vida dele, e tá tudo bem. Na verdade, não deixa de ser algo que o paciente, se fizer, que o colega vai pedir lá, de ficar caminhando em casa, estabelecer uma rotina. Dependendo do que for, vai resolver. Né? Vai resolver. Ele daqui a pouco passa a ter uma melhor qualidade de vida, passa a ter um pouco de mais tolerância para realizar algum tipo de atividade, e ele vai, né, ao longo do tempo, resolver a vida dele. Porém, outros colegas médicos, eles vinham pra gente, poxa, cara, que bacana que você tá aqui, isso é diferente, poxa, isso não é todo mundo que vem no meu consultório para me entregar um cartão, falar que trabalha com reabilitação pulmonar, falar que trabalha com fisioterapia cardiovascular, e certamente é alguém que eu posso, de repente, ali, olhando o seu trabalho, vou te indicar um paciente, dando certo, a gente, de repente, vai indicar outro, né? E foi o que aconteceu. Eu tinha uma médica, né, na região de Bangu, né, que ela, realmente, ela viu meu trabalho, ela me indicou um paciente, deu certo, ela passou a indicar outros e foi indicando, né? Então, isso é algo que eu acho que gerou valor dentro do processo de que houve uma crença no trabalho, houve uma confiança, e ela, inclusive, recentemente, eu atendi uma paciente. Gente, eu atendi uma paciente em casa, foi uma das últimas pacientes que eu atendi em casa recentemente, né, de atendimento domiciliar, que eu não costumo fazer muito, em razão da minha vida e tudo mais. E ela me falou, doutora fulana de tal, lá de Bangu. Eu falei assim, olha, falei, assim, assim, assado? Assim, assim, assado? Eu falei, eu conheço ela. O senhor conhece? Eu conheço. Aí contei a história e tal. Então, a dificuldade é do cara acreditar que você é um profissional que vai junto com ele recuperar e reabilitar o doente. E não é só ele e no que ele fala lá, manda o paciente andar. Ele acredita no quê? Na multidisciplinaridade, ele acredita que o trabalho não é só dele, né? E a gente consegue estabelecer uma conexão e criar vamos dizer assim, um trabalho em conjunto, e que é realmente o necessário, que a gente sabe disso, e que é realmente o importante, nós termos, né, toda essa relação de divisão do fazer, né? E aí, com certeza, as coisas caminham de uma forma melhor. É uma construção, né? Porque, normalmente, as pessoas já colocam um bloqueio antes de começar, né? E aí, você fez o contrário, né? Você foi lá buscar, mesmo sabendo que, naquela época, sei lá, 20 anos atrás, a fisioterapia não tinha tanta visibilidade que tem hoje, né? Então, hoje, as pessoas já sabem, muitas pessoas já sabem qual é a função de um fisioterapeuta, o que o fisioterapeuta pode ou não fazer. Então, isso torna, digamos assim, mais fácil para o médico reconhecer o papel do fisioterapeuta, a importância do fisioterapeuta. E hoje tem o fator que facilita muito também, que são as redes sociais. Antes você tinha que ir porta a porta ali do consultório, e que também não impede que você, dentro do bairro que você esteja morando, faça ali uma busca ativa dos médicos que possam ser seus parceiros ali próximo da região onde você atende, onde você mora. E, além disso, você tem as redes sociais. Busca ali as clínicas próximas, entra em contato, e é aquilo, o não você já tem. Então, você vai em 10. 9 vão falar não. Se um falar sim, cara, você já tem ali uma oportunidade que talvez daquela oportunidade ali, você fazendo um bom trabalho, como você mencionou, dali vão surgir outras, porque esse médico conhece outros médicos da mesma especialidade, que tem às vezes o mesmo perfil de paciente, e vão começar a te indicar. Então, muitas vezes você só precisa de uma oportunidade. Então, não dá para você desistir diante do primeiro não. Sim, com certeza. E complementando, né, que na verdade isso está muito atrelado à questão por mais que a gente entenda, que não tem 20, não tem menos, mas como eu sou ruim de conta, eu vou parar por aqui.
Mas o que acaba acontecendo mesmo sabendo que a fisioterapia evoluiu nesse período de tempo, ainda existe uma crença do lado do médico que deu errado, a culpa é do fisioterapeuta. Nossa, não funcionou, a culpa é do fisioterapeuta. Eu recebo muito essa justificativa do lado de cá, meu cliente decidiu parar o atendimento porque o médico mandou. E eu sempre pergunto assim, cara, você entrou em contato com o médico? Você conversou com ele? Porque ele vai pelo senso comum e vai pelo aquilo que o médico falou. Ou melhor, o médico vai pelo aquilo que o paciente falou, né? Então, se o paciente virou e falou, não, poxa, começou a doer muito na cabeça dele, a culpa é do fisioterapeuta. Se o profissional ele não se posiciona, ele não se apresenta, ele não conversa, ele não interage, dificilmente ele vai conseguir ser reconhecido por esse médico. E até mesmo ser indicado, porque na cabeça do médico o que vale é o que o paciente está falando. Então cabe a quem está nos ouvindo compreender que a prospecção ativa ela funciona muito bem, a prospecção ativa não é somente do paciente, ela também parte dos outros profissionais que vão estar alinhados nesse processo. O Luiz veio aqui e falou sobre essa questão, o Ives falou aqui também sobre a questão do aluno, né? O aluno se destacar dentro da faculdade, da evolução, para ser reconhecido pelo professor, que vai se tornar um colega de profissão. Eu lembro muito do Ricardo Pacheco falando isso. O Ricardo falava comigo na faculdade assim, cara, hoje eu sou seu professor. Daqui a algum tempo nós somos colegas de profissão, porque a gente vai estar trabalhando do mesmo lado. E a gente precisa ser reconhecido pelo professor e pelos outros profissionais da área da saúde também. Aí vem a pergunta de volta para o roteiro. Você acredita que hoje é possível o profissional conseguir, já que você veio do campo hospitalar e trabalha hoje dentro do hospital, prosperar financeiramente dentro do hospital? Eu vim pensando nessa pergunta. Na verdade, eu fiz eu fiz comigo uma resposta, né? Eu estava em casa do monólogo respondendo essa pergunta e passando essa camisa aqui em casa, né? O que acontece? E eu cheguei a uma certa conclusão sobre essa pergunta, que foi o que mais me chamou a atenção, né? Falando do meio, depende muito do objetivo daquele fisioterapeuta. Porque a questão é o seguinte, eu vou contar uma história aqui, fazendo uma alusão aos níveis de atuação, tá? Juntamente com o desenvolvimento profissional, que chama-se a história da cebola. Pouco conta essa história, mas tem muita gente que conhece, né? Mas qual é o objetivo daquele profissional? Hoje o colega fisioterapeuta ele se forma, ele é um aluno destacado dentro da faculdade, e isso me traz muito os alunos que sempre na minha trajetória como professor se destacaram, e a gente acaba dando uma oportunidade ou ajudando a encontrar um emprego. Ó, meu aluno, vai com você, ele vai entrar aí no hospital, mas nós formamos ele, e ele vai estar ali, ó, sob o meu olhar, inclusive lá fora, porque eu sei o que ele está fazendo, porque ele me relata, ou que na verdade às vezes eu pergunto, como é que está lá no hospital? Eu não sei o quê, e a gente sabe. A gente conhece um monte de colega coordenador, um monte de gente que a gente lida dentro do mercado, e vai saber, poxa, fulano, como é que está aí, né? E a preocupação de você indicar aquele aluno para ele estar ali dentro, isso é importante, né? Porque esse network não é só o positivo para o aluno, tem que ser positivo para a gente no feedback que você tem de resultado, né? Muito bem. A partir daí, qual é o objetivo daquele aluno que ele acaba de se formar, ele passa a ganhar um emprego, né? Ele conquista um emprego, ele passa a ganhar um ganho de R$3.000, vamos dizer assim, né? E aí ele vai fazer uma pós-graduação, ele passa a ter, de repente, a oportunidade de trabalhar em mais um outro hospital, ele passa a ganhar R$6.000. Vamos estabelecer um perfil aqui hoje em dia, o colega ele se forma com 20 e poucos anos, mora com os pais, né? Não tem quase despesa dentro de casa, de repente o pai pede para pagar uma conta de luz para poder ajudar e criar responsabilidade, né, na força, e aí o cara vai, beleza. Ele passa a ganhar R$6.000, muitas das vezes mais do que o pai ou a mãe dele, né? E ele passa a ter uma renda que se corresponde a menos de 10% da população brasileira hoje em dia, né? Hoje a pessoa que ganha mais de R$4.000 no Brasil, isso corresponde a uma faixa de 10% da população brasileira que ganha mais do que R$4.000. E aí ele passa a trabalhar em 2 hospitais, ganha R$6.000. Para ele, tá bom? Ele prosperou, para ele foi aquilo dali que ele achava que poderia ser feito, ele ganharia dinheiro, pode ser que para ele seja tudo certo. Para ele, ó, ganho 6 prata por mês, pô. Quando que vai pensar que em 2 anos como fisioterapeuta eu ia ganhar 6.000 na minha vida? Ele compra o carro dele, tem o dinheirinho dele para poder dar uma viagem ali, outra aqui, dar as saídas e tudo mais, enfim. Então, depende muito, né, sobre o que você falou. Qual seria, né, o que se entende como prosperar dentro da área hospitalar? Vai muito do que o cara pretende fazer, o que ele tem de objetivo na vida.
Se ele pretende ganhar 10 mil, ele tem que trabalhar em pelo menos 3 hospitais e ralar e não viver. Né? Já começa por aí. Exatamente. Né? Então, assim, e aí, qual é o processo de prosperidade e abre aqui uma relação com qualidade de vida. Né? Você tem qualidade de vida ganhando 10 mil, trabalhando em 3 hospitais, para você é realmente aquilo dali, ok, tá tudo certo e tá tudo bem. Fica à vontade. Né? Ah, não, você vai trabalhar e vai ganhar 6 mil, vai atender paciente particular, vai tirar, sei lá, uns 3 ou 4 a mais, vai ganhar 10 mil atendendo paciente particular junto com o hospital. É isso que você quer? Beleza, ele prosperou. Se era o objetivo dele, ele prosperou. Né? Então, pensar que hoje você vê a prosperidade atuando no ambiente hospitalar, não sei. Depende, é muito subjetivo. É muito subjetivo pensar em prosperidade. Você prospera de acordo com o que você entrega, né? De acordo com o que você dedica ao seu trabalho, né? Nós que somos workaholics inveterados, a gente consegue projetar lá no final do mês quanto que você tem de dívida, quanto você tem de lucro para poder pagar e ficar com o teu dinheiro, né? E certamente é entender o que você tem como objetivo em relação ao teu ganho dentro da área hospitalar. Né? Eu vejo muitos colegas, aí eu vou voltar agora, vou entrar na história da cebola, porque o mercado, né, a gente acaba, eu fiz isso da minha cabeça, tá? São vozes que começaram, e eu falei isso uma vez, essa história, num churrasco da Aferj. Né? Nós estávamos num churrasco há uns 10, 15 anos atrás, estava eu, Léo Brito, a galera toda. E aí eu falei assim, meu irmão, a carreira do fisioterapeuta, ele é uma cebola. Mas como assim, Maria? Tá maluco? De repente era uma cerveja a mais que eu tinha bebido, aquela coisa toda. Aí ele falou assim, mas olha só, preste atenção. A cebola ela tem várias camadas. A camada da periferia é aquele aluno que ele acabou de se formar, ele está por ali nas primeiras 2, 3 camadas, buscando emprego, buscando ganhar dinheiro, né? Ele consegue um emprego, ele passa a ganhar 3 mil reais. Beleza. Ele começa a trabalhar, ganha 3 mil, 4 mil reais ali por mês, ok. Já está ganhando mais que o pai ou a mãe dele dentro de casa, tá? Só que ele vê que a vida dele naquele momento, ela só é aquilo dali. O que ele tem que fazer? Ele tem que estudar. Ele vai fazer uma pós-graduação. Se ele for para a área hospitalar, ele de repente consegue um emprego e durante a pós-graduação ele consegue 2 empregos. Ele consegue mais um emprego. Ele passa a estar tendo a oportunidade de ter uma formação mais ampliada, melhor, e passa a ter 2 empregos. E ali, muitas das vezes, ele vai estagnar. Ele chega no meio da cebola, ele chega no meio das camadas da cebola, porque ele passa a ter uma pós-graduação, ele passa a ter 2 empregos, atende um particular outro, faz o quê? 7, 8 mil reais por mês, e aquilo dali para ele é o suficiente. Só que ele ainda é solteiro. Ele ainda está naquele momento que ele está construindo uma responsabilidade, sabe lá. E isso é a grande realidade do mercado. A pessoa ela passa 10, 15, 20 anos trabalhando em 2, 3 hospitais, faz uma pós-graduação, para ele aquilo dali é o suficiente. E ele não pensa que ele pode ter outras possibilidades de empreender, de buscar formar algum tipo de empresa com o dinheiro que ele ganha, porque ele gasta o que ele ganha. E ele vive naquele ciclo vicioso de gastar o que ganha e vai receber o que ele ganha e o que ele vai ter para poder gastar aquilo que ele ganha. Só que existe um outro momento que aí é o cara que sai da caixa, que acredito que seja você, que sou eu, né? Que é o Luiz, que é o Ives, que é uma galera que pensa de uma forma diferente, não porque é melhor, não. É porque você começa a pensar que você precisa evoluir profissionalmente, financeiramente, socialmente, velho. Né? Você não vai ficar ali a vida inteira e não discriminando, não, tá? Assim, e tá tudo bem se você é feliz trabalhando em 2, 3 hospitais com a sua pós-graduação e beleza. Você segue sua vida. Só que existe a pessoa que sai daquele meio, que é o cara que vai buscar uma melhor formação, é o cara que vai buscar o empreendimento, é o cara que tem uma visão de empreendedor, né? Onde ele vai fazer um mestrado, ele vai buscar um MBA,
ele vai buscar um curso de formação do Fred, de formação financeira, né? Para que ele possa sair daquele universo do meio da cebola e ir para o centro da cebola. Que hoje você vê, né, os grandes gestores de serviços hospitalares, gestores justos, corretos, bons, né? A gente pode citar aqui vários nomes dos colegas no Rio de Janeiro, né? Esse cara, ele vai buscar o MBA, ele vai buscar o mestrado, ele entra no ensino, porque ele entende que ele precisa ajudar as pessoas a se formar, ele entende que ele precisa passar a experiência dele para as pessoas, isso é importante. Então, você passa a ter um outro nível de formação e de profissional dentro da fisioterapia, que muitas das vezes é o cara que vai começar a remar, né? É o cara que vai chegar lá, ali no próximo, um pouco mais acima, no nível da pirâmide, e vai puxar o cara que vem aqui. Porque você puxa, eu puxo. Eu tenho que puxar. Porque a gente não vai ficar aqui, e esse cara que está no meio da cebola, somos nós, que daqui a pouco vamos estar aqui, estamos aqui, não querendo ser presunçoso, mas é uma questão de evolução profissional e de busca, de dedicação, de querer fazer mesmo. Você tem motivos também, e você vai se formar, vai trabalhar, vai empreender, vai construir um curso, vai construir uma empresa, e você vai evoluir, né? Mas a gente precisa entender que quem está no meio também está feliz. Ah, não, eu dou meu plantão, trabalho em 2 hospitais, poxa, para mim está tudo bem, sustento minha família, tenho meu filho, tenho minha filha, ok, beleza, pago meus boletos, tudo mais, faço os meus particulares e está tudo certo. É só uma questão de a gente enxergar os níveis de evolução dentro da profissão para entender que você, inclusive, pode ganhar mais, ter mais recursos, conseguir ter uma vida melhor e não ficar se sacrificando tanto, como trabalhar menos e ganhar um pouco mais. Exatamente. Acho que o grande problema que eu enxergo nisso tudo, Mariel, complementando o que você falou, claro, que realmente a prosperidade, assim como a riqueza, ela é muito subjetiva. Depende do que cada pessoa enxerga como isso, como o que é riqueza ou como o que é prosperidade. Mas o grande problema que eu vejo é o efeito comparação. As pessoas se comparam muito. O Mariel, ou o Felipe, ou o Fred estão assim, assado. Esse que é o grande problema, porque as pessoas precisam levar em consideração que essa comparação tem que ser você com você mesmo. Porque eu não vivi o que você viveu, você não viveu o que eu vivi, cada um vai ter a sua régua. Então não adianta eu ficar medindo o que é riqueza com a tua régua e vice-versa, assim como prosperidade. Então eu acredito que as pessoas precisam primeiro entender o que elas consideram como prosperidade / riqueza dentro da vida delas, e entender se a profissão ou a posição que ela ocupa hoje dentro da profissão é capaz de proporcionar aquilo ali para ela. E é isso que você falou, cara. Às vezes a pessoa tá ganhando R$6.000 e tá tudo bem para ela. Só que o que eu gosto muito de reforçar, é que talvez não tinham reforçado para mim, eu gosto de reforçar, é que é muito perigoso você ficar nesse meio de R$6.000 tá bom para mim, porque enquanto você está trabalhando, tem o efeito da inflação, que a moeda vai se desvalorizando, meu amigo. Então, os mesmos R$6.000 de hoje não vai ser o mesmo daqui a 2 anos. Sim. Daqui a 5, daqui a 10. Então, por isso que não dá para a gente, digamos assim, se acomodar com esse salário e achar que está tudo bem, porque está tudo bem agora, mas na frente não vai ficar tudo bem. Então, sim, é por esses e outros motivos que a gente precisa tentar fazer uma projeção maior de como vai ser o nosso futuro, de realmente o que é uma prosperidade, o que é riqueza. Porque, cara, riqueza pra mim é ganhar tanto. Cara, depende, porque teu estilo de vida vai mudar. Pô, hoje tu tá solteiro, tu é rico com R$6.000. Sim. Mas daqui a pouco tu tem um filho, tu já não é mais rico. Já acabou. Exatamente. Então você tem que começar a pensar muito nisso. Bota isso por filho, né? Exatamente. Por isso que eu gosto muito, assim, cara, de falar isso com a galera para chamar a atenção delas, para elas, Fred, eu não quero empreender, que eu sei também que tem muita gente que não quer empreender, e empreender não é para todo mundo, e tá tudo bem também. Mas, cara,
começa a investir teu dinheiro, cara. Começa a pensar no teu futuro lá na frente. O que você tá fazendo para você ter uma vida mais tranquila, pô. Que você pode estar ganhando os mesmos 6 mil reais aqui, mas, pô, tu construiu um patrimônio, tá gerando uma renda passiva para você. Então é você começar a pensar mais na frente. Acho que o grande problema é que a grande maioria dos fisioterapeutas do mercado se acomodam, como você bem falou, ali no emprego. Eu já fui esse fisioterapeuta também, que chegou ali, estava trabalhando em 2 hospitais, me acomodei, mas eu percebi que não era que aquele estilo de vida ali é insustentável no longo prazo. Sim. É insustentável. Você conhece vários, eu conheço vários, que, cara, visualmente você vê que é um profissional cansado, pô. Visualmente, você dá um plantão com um cara que chegou a uma certa idade, você vê que a energia do cara não é a mesma do cara dos 30 anos. Não é pela idade, pô. É pelo estilo de vida que o cara tá tendo ali. Sim. Não tem como, pô. Tu, com 50, 60 anos, pô, dando plantão noturno, feriado, não tem como ser feliz, cara. Não tem como ter prosperidade com a vida assim, pô. Sim. Não tem como. Sim. E assim, complementando o que o Fred falou, já tô nessa jornada de consultoria já tem algum tempo, né? E minha grande dificuldade como consultor é não orientar as pessoas pela minha régua. Porque, como você bem citou, da prosperidade, muitos pensam, mas o que é sucesso? Sucesso, prosperidade, riqueza, depende muito de cada um. Mas eu tenho o meu crivo pessoal que fala assim, cara, no mínimo, você tem que estar recebendo pelo menos uns 10 mil. Então, assim, dignamente, esse cara passou 4 anos, 5 anos de faculdade, fez especialização, fez um monte de coisa. Então, assim, se eu tivesse que delegar para as pessoas o quanto elas deveriam receber, na minha cabeça eu tenho um número, né? Uhum. Meu pai sempre falou assim, cara, todo mundo tem um número na cabeça, todo mundo tem algo ali para se mover. Então eu tenho na minha cabeça que vai entrar no mercado, vai batalhar inicialmente por essa marca. Porque uma coisa que o Fred sempre fala é, a gente vai trabalhar para pagar os boletos, ok. Só que a gente não pode esquecer que as coisas estão mudando, as leis estão mudando, o Brasil vem mudando e as melhoras nem sempre são aquelas que a gente imaginava que seria. Sim. A gente olha para o Brasil de hoje, já se fala de aposentadoria com 78. A gente olha para o Brasil de alguns anos atrás, a gente falava de 55. Sim. Assim, se eu lembrar, na época que eu era mais jovem, com meus pais, se falava de aposentadoria com 55. Hoje falam com talvez 78. E eu brinco com o pessoal assim, cara, pode ficar tranquilo, quando você for se aposentar na faixa dos 100. Porque a expectativa de vida está aumentando, as pessoas estão vivendo mais, estão trabalhando mais tempo, estão vivendo... previdenciário só aumenta. Só aumenta, exatamente. E aí entra a importância do que o Fred sempre bate na tecla de investir, de guardar o dinheiro. E mais do que guardar o dinheiro. Eu tenho as contas para pagar, que eu tenha na minha mente, que eu tenha muito claro que o primeiro boleto que eu tenho que pagar é o boleto da minha aposentadoria. É gerar essa reserva. Mesmo que eu olhe e fale assim, não, hoje eu sobrevivo com 6. Então que eu aprenda a sobreviver com 5,5, para que 500 desse dinheiro não sobre ao final, mas que eu traga essa responsabilidade, essa constância inicialmente. Até porque uma coisa que para mim é um lema de vida eu trabalho para viver e não vivo de trabalhar. E a gente vê muitos profissionais hoje literalmente vivendo para trabalhar. Exatamente. Que é o que o Fred falou, quando a gente entra dentro do âmbito hospitalar, não só o fisioterapeuta, eu acho que em todas as áreas estão dentro do hospital, o enfermeiro, o maqueiro, o cara que tá, os médicos plantonistas, você percebe que eles vivem trabalhando. Eles não trabalham para viver. Sim. E até mesmo quando eles pensam em viver, do que o trabalho gerou para eles, eles continuam trabalhando, porque o trabalho, na cabeça deles, o trabalho não para em momento nenhum. Sim. Então é um ponto dele olhar e falar assim, cara, o que eu quero lá na frente? Aquele momento coach, né? É o momento que eu fecho os olhos assim, tá, o que eu prevejo lá na frente? Onde eu quero estar? Eu quero estar sofrendo do jeito que eu tô? Ou não? Eu realmente quero ter um conforto, quero ter uma tranquilidade. E essa tranquilidade a gente precisa começar a construir agora, né? Exatamente. Mariel, você dá aula em várias faculdades, né, universidades. Queria saber o que você enxerga que esse profissional que está se formando, qual é a maior dificuldade que esse profissional tem quando ele se forma? Assim, me formei, qual é a maior dificuldade que esse profissional tem? Hoje o profissional, é claro que pensando, né, na evolução do ensino, inclusive, dentro da nossa profissão, né, a gente percebe muitas das vezes que são poucos, você tem alunos em formação, você tem alunos que querem ser fisioterapeutas, né? E você tem pessoas que se formam. Então, a principal dificuldade que é encontrada é no aluno que quer ser fisioterapeuta, porque ele muitas das vezes tem um mercado muito apertado, né?
ele tem uma concorrência importante, porém ele precisa entender que nesse momento ele precisa encontrar um caminho para ele evoluir e se desenvolver. Né? O aluno que se forma, ele se forma. E assim, querendo ou não, infelizmente, ele não vai seguir vai ficar pelo caminho. Por N motivos. E tá tudo certo, ele decidiu fazer uma outra coisa, ele de repente teve algum problema pessoal que não deu e ele conseguiu entender, né? E ok, a gente sabe, né, que isso é uma realidade. Eu quero muito que os meus alunos todos que se formem possam ser profissionais felizes na profissão, que possam entrar na profissão ganhando dinheiro, que possam entrar na profissão satisfeitos sendo como fisioterapeutas. Eu falo isso para eles em sala de aula. Eu falo assim, mas eu vou dar um exemplo. Fulana de tal, vamos contar aqui um caso aqui. Aí eu pego um aluno, sei lá, Regiane está sendo, nesse momento, foi contratada para ser coordenadora do hospital tal, vai ganhar 15 mil, né? Caraca, professor, recebo, né? Aquela coisa, aquela brincadeira que a galera faz. Eu falo, eu quero vocês ganhando 10, 15 mil reais por mês como fisioterapeutas, né? Mas o momento que ele se forma, se ele não enxergar o caminho que ele deve seguir, ele dificilmente vai ser um profissional que vai ter oportunidade porque ele não enxergou. Como lá atrás, há 17 anos atrás, eu procurei enxergar, tudo bem que eu não posso ser o melhor exemplo, mas eu procurei enxergar que eu precisava empreender, as pessoas precisavam me conhecer, de alguma forma, essa dificuldade que ele tem de entrar no mercado, ele precisa colocar na cabeça dele que ele tem que pensar diferente. A dificuldade é do emprego, da oportunidade de trabalho? Pode ser. Aquela história, emprego muitas das vezes não tem, mas trabalho tem. Se você resolver trabalhar empreendendo, eu vou deixar cartão dentro das caixinhas dos condomínios. Já fiz muito. Deixava cartão de trabalho lá, quando eu comecei, nas caixinhas de correio do pessoal nos condomínios. Pedia o porteiro, cara, eu sou fisioterapeuta, posso botar ali um cartãozinho? Você pode deixar aí na portaria? Deixava cartão em farmácia, deixava muito cartão em farmácia, ali no balcão. Posso deixar um cartãozinho aqui? Você precisa entender que o teu mercado está aqui, na tua frente. Ninguém vai pegar o telefone, eu falo isso com eles, vocês não vão se formar, e o telefone vai tocar. Ô Luiz, tem aqui uma vaga no hospital para você. Você não acabou de se formar? Para você ganhar R$3.500. Nunca que isso vai acontecer. Poderia até ser assim, né? Sim. Acho que esse profissional tem que começar a construir o caminho dele na faculdade, né? Exatamente. Não esperar sair para começar a desbravar ali o caminho, senão vai ser mais difícil. Exatamente. Você fala uma coisa, Fred, que eu enxergo muito nos meus alunos. Aquele meu aluno, isso eles vão ver daqui a pouco, né? Mas aqueles alunos que se tornam mais próximos... são os que se destacam. São os que se destacam, são os que estudam mais, são os que são mais interessados e são os que você vai certamente dar uma ajuda. São aqueles que você... cara, aquele moleque ali tem um negócio diferente. Como já fiz várias vezes faço esse ano 11 anos como professor universitário, né? Que era um sonho na minha vida. Eu tive um sonho na minha vida de ser professor universitário, né? Então, assim, aquele cara ali, aquela menina que está mais próximo de você, ele começa a criar a trajetória dele na faculdade. Tem que começar ali, né? Exatamente. Né? Tem que começar em algum lugar, né? Por favor. Exatamente. Lugar essa pessoa tem que começar. Não, eu acho que esse negócio da faculdade é importante de vocês que estão ali dando aula dentro da faculdade, realmente. Aumenta 2 decibéis aí, por favor. Trazer a voz de veludo. Trazer cases de sucesso, né? Alunos, para essas pessoas conseguirem visualizar isso, né? De alguma maneira. Então, dentro das faculdades ali, você colocar profissionais de áreas diferentes, para falar ali sobre carreira, sobre negócio, justamente para dar um incentivo para esses alunos, né? É importante ter isso. Sim. E pegando nessa parte, já que a gente entrou no mérito de faculdade, formação e tudo mais, tem uma pergunta que eu venho fazendo para todos os nossos convidados. Claro. Que é basicamente relacionada a essa questão da grade curricular, né? Uhum. São 11 anos que eu venho falando sobre gestão dentro do mercado e eu falo com o pessoal, todo mundo fala assim,
nossa, Felipe, como é importante o que você fala, como seria importante se a gente tivesse aprendido isso dentro da faculdade. Só que, na verdade, eu falo que hoje, olhando para o mercado, muito do que é aprendido dentro da faculdade, a pessoa sai sem saber fazer. Então, assim, a gente já debateu aqui alguns episódios atrás que é fundamental o profissional saber avaliar, saber tratar, desenhar a conduta, ter raciocínio clínico, e você vê que, infelizmente, o profissional ele acaba não saindo com essa visão, né? Não por falha, na minha opinião, do corpo docente de que está ali para ensinar, mas muito por falta de interesse do profissional. Aí eu passo a pergunta para o Mariel. Na sua opinião, você acredita que hoje o profissional ele não aplica gestão na sua carreira profissional por falta dessa informação na faculdade ou por uma escolha do profissional de não olhar para essa parte? Existe uma relação que eu não sei se alguém aqui já falou, mas vendo a linha de convidados e os colegas que aqui eu já vi passar, que de repente o discurso pode ser parecido, né? Na faculdade a gente não aprende a gerir nada, na faculdade a gente aprende a cuidar. Na faculdade você aprende a atender, né? E você muitas das vezes, no momento que você sai da faculdade, e a gente sabe que as disciplinas, por exemplo, que não são da grade curricular básica, né, obrigatória, elas estão, por exemplo, dentro do empreendedorismo como optativa, né? Você falou que fez Estácio, eu fiz Estácio e a minha foi optativa. Exatamente, né? Então, também foi optativa e eu não fiz, por exemplo, né? Então, muitas das vezes, esse aluno, ele não tem essa visão, né, de cuidar da carreira, porque, obrigatoriamente, ele não passa por isso na faculdade, né? Hoje, uma das faculdades que eu trabalho, né, dentro da grade curricular, minimamente tem a disciplina de gestão, e é obrigatório, tá? Na faculdade onde eu trabalho, então isso, o aluno ele começa a ter essa visão, e a gente começa a enxergar isso com os alunos que estão no mercado, que saem da faculdade, em uma das faculdades, e você vê que ele está indo por um caminho, alguns alunos abrindo suas clínicas, mantendo seus estúdios, criando um leque de networking, né? Isso seja pela rede social, seja pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, porque chega na gente, né? Mas que a informação de que o aluno está bem, de que ele não está bem, que ele está no mercado, que ele abriu, isso chega para a gente, né? Então, mas a gente, hoje na faculdade, o aluno ainda, ele aprende apenas a assistir, ele aprende a atender, ele aprende a cuidar. O que deveria, né, isso minimamente se tornar diferente na grade curricular. Porque você não ensina na faculdade o aluno a ganhar dinheiro, você ensina o cara a atender, você ensina o camarada a cuidar de um paciente. Eu falo isso muito para eles quando eu dou a disciplina de terapia intensiva na faculdade também. Eu falo isso muito para eles. Olha, eu ensino vocês aqui a cuidarem de pessoas que estão na beira da morte, que estão muito criticamente enfermos, graves. Agora, vocês serem fisioterapeutas é uma outra coisa, né? Você vai ser naturalmente fisioterapeuta. Agora, cuidar de pessoas criticamente enfermas, a régua aumenta. Você vai se formar. Agora, que profissional você quer ser quando você, de repente, decidir aí, por exemplo, para a área hospitalar? Você quer cuidar da tua carreira? Você quer gerir tua carreira bem? Você quer trabalhar em bons hospitais? Ter uma visão de dono, né? E aí, é claro, pensar que você pode, como você falou, né? Empreender, mas você aprende a empreender fora da faculdade, porque na faculdade você não aprende a empreender. É isso. Não, isso realmente, é só continuamos na batalha para mudar, né? Exatamente. Sim. A sua resposta é sempre muito semelhante à dos outros profissionais, porque é o que a gente enxerga e a gente costuma realmente perguntar de forma proposital para quem ouvir todos os episódios vai perceber que não tem jeito, tem que entender sobre gestão. Se você quer ter Sim. o mínimo de conforto, de segurança, de qualidade de vida, você vai ter que aprender a gerir a sua carreira. Sim. Seja você sozinho ou seja você pagando alguém para te ensinar a fazer isso, porque não tem outra maneira. Não dá pra gente fechar os olhos para isso e achar que, não, eu sou fisioterapeuta, eu não preciso saber disso.
Cara, não tem essa Hoje em possibilidade. E é o que eu falo principalmente sobre dinheiro. É independente da tua formação, da tua profissão. Se você quiser deixar de ser fisioterapeuta hoje para ser outro profissional de uma outra instituição, você vai precisar saber mexer com dinheiro. Então, Sim. cara, deveria ser básico, ter ensinamentos ali sobre finanças desde a escola. A gente sempre fala isso. Então, o profissional precisa entender sobre o mínimo de gestão ali, seja de carreira e principalmente financeira, para ele conseguir ter mais qualidade de vida, correto? É desse jeito. Sim. Então, você tem alguma dica que você poderia dar para quem está se formando ou para quem já está no mercado de trabalho e quer, digamos assim, se destacar, ter, digamos assim, uma vida profissional um pouco melhor dentro ali da sua área de atuação, seja dentro da área hospitalar ou não? O que esse profissional pode fazer para ele conseguir se destacar? Uma coisa que eu penso muito, né, e que vem às vezes me fazendo refletir, né, é o seguinte, primeiro, busque meios pelo qual você possa se tornar um bom profissional. Quais são esses meios? Formação, né, acho que existe um pilar em cima disso. Boa formação. Se você for um bom profissional, um profissional com capacidade técnica, uma hora você vai ter algum tipo de retorno disso. É fatídico, não tem como você não ter retorno se você não se dedicar. Então você tem que se dedicar, pelo menos você tem que ter uma boa formação, né? Segundo, você precisa ter uma boa rede de network. Não adianta. Hoje em dia, mais do que um bom currículo, você precisa ter uma boa rede de network, uma boa rede de contatos e contatos bons, com bons profissionais. A verdade toda é essa, porque os bons se juntam, né? Sim. Os bons estão juntos, os bons se aproximam. As pessoas falam assim, Mária, você anda para um lado e para o outro, todo mundo fala contigo. Não é porque todo mundo fala comigo. É porque eu sou uma pessoa que eu agrego e procuro sempre agregar dentro do que eu faço com os colegas. Né? Aquele colega que não agrega, eu me afasto. Ele não vai ter qualquer tipo de ressentimento, mas eu também não. Mas eu não procuro estar perto. E está tudo certo. Né? Você precisa estar do lado ou estar acompanhando boas pessoas. Porque os bons se juntam, os bons puxam quem quer ser bom, os bons vão dar mão para quem quer ser bom e você vai evoluir profissionalmente e com os colegas juntos. A verdade toda é essa. Né? Então, eu li uma reportagem na capa da Exame, deve ter uns 10 anos, isso mais ou menos, que dizia assim, daqui a 5 anos, estava na capa, você será pessoalmente, socialmente e economicamente, assim bem de frente, destacado, a depender de quem você conhece. Cara, aquilo ali para mim, quando eu li, me soou uma verdade, assim, de uma forma tão intrínseca, né? Parece que para mim aquilo ali foi um mantra na minha vida. Então, em toda a minha trajetória, eu procurei ter boas relações para poder o quê? Ajudar a quem eu pudesse ajudar, ajudar a quem eu pudesse agregar, porque você acaba tendo também retorno. E ajudar a quem eu pudesse ajudar. E aí o que acontece? Torna-se inverso hoje em dia. Porque hoje, eu, graças a Deus, eu posso ter oportunidade também de ajudar as pessoas. De ajudar com um emprego, de ajudar com uma conversa, de ajudar com uma trajetória. Como é que você quer construir a tua trajetória? Né? E é claro, formação, network, aí, cara, vem caráter, vem lealdade, vem comportamento, né? Porque não adianta você ter um cara muito bom profissional se ele não tem caráter. Não adianta você ter um cara extremamente capacitado, com várias formações, cursos, aí o cara chega no serviço, ele faz um monte de besteira, não agrega, gera muito de trabalho, né?
E aí as coisas não adiantam, né? Hoje os grandes gestores de serviço, hoje em hospital do Rio de Janeiro, muitos deles falam assim, eu prefiro ter um cara cru e com bom caráter que eu possa capacitar, do que eu ter um cara que tem 10, 15 anos de formação e é cheio de vícios, né? Não tem um bom comportamento. O cara é top, o cara, é não sei o quê, tem várias formações, mestrado, o quê, não adianta nada. E não é bom de trabalho, e não agrega. Então, assim, né? Então, são coisas que a gente precisa entender que não é você só estudar, não, você tem que ter uma série de variáveis que te ajudem a se tornar um bom profissional, né? Não, com certeza. Cara, eu acredito 100% nisso, e essa capa é um pouco, na verdade, escrito de outra maneira, é aquela frase que é bem comum, né? Que você é a média das pessoas que você convive. Exatamente. E é a mesma coisa escrita de uma outra forma, né? E uma coisa que você falou, que eu gosto muito de falar também para as pessoas, é você ser interessante antes de ser interesseiro, né? Então você precisa realmente mostrar que é uma pessoa interessante para a pessoa enxergar valor ali, porque o networking, para mim, na verdade, é nada mais do que uma troca genuína ali entre pessoas, né? Que não adianta nada eu ter um conhecimento que para você não tem valor nenhum e vice-versa, sabe? Ou que você tem um valor muito importante, mas que para mim não tem valor. Sim. Esse networking dificilmente vai acontecer. Então a gente precisa ter essa sinergia, sabe? Nossas capacidades precisam se encontrar de uma certa forma para a gente ter uma troca genuína ali. Eu te ajudo, você me ajuda, e assim a gente vai. Sim. Só que o grande problema que acontece hoje, que eu vejo muito, é que as pessoas ou não querem ser ajudadas, ou, na verdade, no outro caso, né, na outra ponta ali, é a pessoa que só quer ser ajudada e também não oferece nada, né? Ela só quer, sabe, me ajuda, e não faz nada para ajudar ninguém. Exato, reclama. Eu odeio os reclamões. Não, Começou a falar muito, gritar muito, eu saio de perto, eu não vou ficar, sabe, batendo papo. Tá odiando muita gente ultimamente, então. Oi? Tá odiando muita gente ultimamente, então. Não, assim, eu confesso a vocês que hoje em dia eu sou, assim, mas eu sou um cara um pouco mais seletivo. Não, eu também. Teve uma vez no hospital que eu trabalhei, da chefia falou lá pra mim, mas o pessoal reclama que você tá sempre sozinho. Você não se enturma muito e tal, não sei o quê. Assim, pra não falar a palavra que eu queria falar, eu falei, cara, porque eu não gosto de ficar no meio onde as pessoas ficam só falando mal dos outros, fofocando e tal. Cara, eu trocava ideia ali, daqui a pouco começava o papo chato, eu saía, eu ficava a maior parte do tempo sozinho, realmente. Eu falo que eu prefiro estar sozinho do que realmente ficar me envolvendo ali, porque senão daqui a pouco eu vou estar fazendo fofoca igual, falando mal igual. Vai contaminar. E é isso, eu falei, cara, se tu acha isso um problema, ok, tudo bem, só que, não vou me aproximar de, uma roda de conversa que eu não suporto o tipo de conversa que tá rolando, entendeu? Então não adianta, eu não vou conseguir fazer isso. Sim. Já diria a mamãe, antes só do que mal acompanhado. Exatamente. Cara. Isso aí. Se é pra ficar mal acompanhado, eu fico sozinho, que só minha companhia já basta. Se tiver alguém pra me dar trabalho e ocupar minha cabeça com problema, já basta eu mesmo, não preciso de mais ninguém vinculado. Posso quebrar o protocolo um pouquinho? Sim. Deve. Na verdade, não tem nem protocolo aqui. Não, mas formalmente falando, eu posso quebrar o protocolo, né? Sim. Eu queria entregar para vocês dois broches, dois bottoms. Obrigado. Né? Que honra. Da Abraflui, da Associação Brasileira de Fisioterapia, Urgências e Emergências. Né? Isso aí, hoje em dia, é uma peça vintage, né? Rara. É verdade. A gente quase não tem... Raridade, né? Unidades hoje do nosso bottom, que foi criado para o 25º Congresso ano passado em Salvador. Maneiro. E a gente, vai presenteando uns pouquinhos. Hoje eu tenho uns 15 lá em casa ainda. Falei, vou levar pra rapaziada. Maneiro. Né? De lembrança. Inclusive, a gente mudou a logo agora, né? Foi feita a mudança da nossa identidade agora, recentemente, sexta-feira. E aí, este aí é um objeto vintage hoje em dia, mas verdade, é de muito carinho. De recordação, é sempre bom. Interessante, cara. Queria também que você falasse aí um pouco desse teu trabalho, né? Ele quebrou, mas não quebrou tanto, que era a próxima pergunta. Exatamente. já aproveitou, quebrou na hora certa, né? Tudo programado. Olha aí, viu? Fala um pouco sobre esse seu trabalho, sobre o projeto de lei, né? As coisas que você tem movimentado em relação a isso. Sim, claro.
Rapaz, assim, eu fico muito feliz em falar de tudo isso, né? Porque as pessoas falam que, Mariel, a tua trajetória se confunde com o desenvolvimento da urgência e emergência, né, dentro da fisioterapia, né, no Brasil. Acho que não foi por acaso, né? Não foi por acaso. Isso vem lá de 2010, né? Pelo seguinte, eu falei para vocês que eu estava ali naquele momento quando eu comecei a dar plantão, né? E aí eu comecei a dar plantão, fui fazer a pós-graduação. E na relação com a pós-graduação, o que aconteceu? Eu comecei a estudar para concurso temporário, né? Eu não sei se ainda, no caso, vocês chegaram até a ter existiu o concurso da FESP, ano passado, que era uma fundação do Estado, né? Do Rio de Janeiro, e tinha um concurso temporário. Então a gente falava quem era FESP, o cara trabalhava no hospital no Rio de Janeiro, ele era FESP ou ele foi FESP, onde ele ia ser FESP, né? Porque todo mundo fazia o concurso da FESP, como se fosse hoje a fundação, todo mundo, né? Aquela coisa toda, Rio Saúde, enfim. Beleza, fiz o concurso, fui parar onde? Lá no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Eu morando à época em Vila Valqueire. Pertinho, né? Pô. Entendeu? Assim, Não, eu falei assim, cara... Não, assim, 2 palitos, né, irmão? É aquela história. 2 conduções, porém, isso. 2 conduções que você viaja, né? 5 horas de viagem. Né? 2,3 rodando no Rio de Janeiro. Isso aí, né? À época, eu passei nesse concurso e aí eu falei assim, cara, saiu lá a convocação, fomos lá na secretaria, sei o que, as vagas São Gonçalo. Eu falei, puta que bateu arrependimento na hora, né? Eu falei assim, aí tinha uma galera na convocação que foi assim, são amigos até hoje, né? Assim, a galera que eu tô sempre falando no Zap, às vezes, com um colega ou outro, que até hoje, né, daquela turma tem contato. Só que o pessoal falou assim, pô, vamos passar um Gonçalo mesmo, não sei o quê. Eu falei assim, meu irmão, tá maluco? Que vai passar um Gonçalo o quê? Eu morando em Vila Valqueire. Era um plantão 24 horas, uma vez por semana. Aí eu falei assim, bom. Aí tinha o Azevedo Lima, só que tinha acabado as vagas em Niterói. Aí eu falei assim, bom, só tinha São Gonçalo, era o concurso, vamos ganhar. Bom, vamos embora. Sim, partiu, entendeu? Abraça a causa, pronto. Bora. E aí, rapaz, lá no Alberto Torres, eu falo que é o lugar que eu me forjei fisioterapeuta intensivista e emergencista, né? Hoje a gente não tem especialidade de emergência ainda, daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho, mas foi o lugar onde eu me forjei. Foi o lugar onde eu aprendi a ser fisioterapeuta depois que eu terminei a pós-graduação, que eu fui colocar em prática o que eu já vinha tendo de experiência, e lá trabalhei no hospital público com 4 CTIs imensos, né? Uma emergência chegando, paciente da Amaral Peixoto ali em São Gonçalo, tiro, porrada e bomba, tiro, porrada e bomba, entendeu? Capacete voando, o nego chegando com a cabeça quebrada. Eu falei assim, meu irmão, vai ser aqui. E lá, cara, eu realmente adentrei dentro da emergência, né? Trabalhando, o tempo todo sendo chamado na emergência para atender. Hoje a emergência do Alberto Torres tem fisioterapeutas 24 horas. É muito legal na emergência do Alberto Torres. E lá eu conheci meu grande irmão, né, o professor Gabriel Maia, que no momento que nós estávamos juntos, a gente falou assim, cara, por que a gente aqui dentro não começa a desenvolver um trabalho na emergência do hospital? De colher indicadores, de buscar essa importância, né, de entender que a gente aqui faz parte de um grupo que vai salvar vidas, que vai se desenvolver, que vai ter gente aqui que realmente vai fazer um trabalho bacana. E lá dentro, nós começamos a ter uma formação, né? E essa formação ela vem, né, lá no início do NEPUR, que é o Núcleo de Ensino em Pesquisa e Urgência e Emergência lá da Universidade Federal Fluminense, né? Através da professora Andréa Escudeiro, se ela um dia de repente vai escutar, mas ela foi uma grande incentivadora do nosso trabalho lá, né? Ela é médica, enfermeira, ela é cirurgiã neuro, né? Da área de neurologia, neurocirurgiã, enfim. E aí, à época, ela com o Gabriel fazia parte do núcleo, a gente começou a desenvolver um trabalho na emergência do hospital. Formação, e trabalhando na emergência. E aí, o que aconteceu? O professor Leandro Azeredo, né? Muito gentilmente esteve visitando o serviço e num determinado momento nós estávamos almoçando, eu na época, né, era eu para almoçar com o professor Leandro Azeredo, né, na época sentado na mesa,
Ele, não, vamos lá almoçar ali no Ceasa, ali fora, né? A gente sentando na mesa, eu e Gabriel, com ele, mais o coordenador do serviço à época, mais uns colegas. Poxa, Maria, o Gabriel, por que vocês não vão lá para a FERJ? Isso em 2013. Por que vocês não vão lá para a FERJ para vocês fazerem um trabalho dentro da associação? Vocês podem coordenar lá o departamento de fisioterapia, urgência e emergência. Aí eu, na mesa assim, né? Ô professor, né? Vindo de quem estava vindo, Sim. já era o professor Leandro Azeredo. Aí eu falei assim, ô rapaz, e aí? Falei, Gabriel, bora? Ele, bora que vamos. Tem missão dada e missão cumprida. Um convite como estava sendo feito. Pois bem, ele nos, né, vamos dizer assim, nos tornou coordenadores do departamento, né? E aí eu falei assim, cara, vamos fazer o quê? Como é que funciona? Eu nunca tive ciência de como era uma associação, já conheci os colegas, já conheci o professor Leandro, né? Aquela coisa de ter como um ídolo, que hoje é meu amigo, graças a Deus, né? A gente ter aqueles nossos ídolos. Aí eu falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, vamos começar a desenvolver eventos, realizar eventos científicos, né? Então nós começamos a realizar eventos científicos, começamos a realizar uma jornada. Todo ano tinha essa jornada, a jornada de fisioterapia, urgência e emergência da FERJ. Nós íamos aos hospitais que tinham emergência, no Rio de Janeiro, né? E aí, a partir daí, as pessoas começaram a entender um pouco mais. Trazíamos os colegas que trabalhavam em emergência para falar. E neste evento, ele aconteceu de 2014 a 2020, antes da pandemia. Em janeiro ali, fevereiro, ele aconteceu. Foram 6 edições, né? E sempre ficava cheio. O pessoal ia, muitos colegas, a gente foi desenvolvendo tudo isso. Vendo essa importância, nós, dentro do evento, nós realizávamos curso de formação, oficinas dentro do evento, em suporte básico de vida, né, em formação, urgência e emergência para fisioterapeutas, para que a gente pudesse formar o pessoal, né, agregar com o pessoal dentro do evento. Vocês eram nossos participantes lá. 2h da tarde, nós abrimos as salas, colocávamos os manequins, colocávamos as mantazinhas no chão e o pau quebrando, entendeu? Fazendo ressuscitação, todo mundo, era o ponto alto. E em meio a isso, as coisas foram acontecendo nos bastidores, né? Nós tivemos junto, né, ao sindicato aqui do nosso Sinfito, à época o Diego era presidente, né? Depois veio Floriano, à época o Wagner também, né? Wagner Bezerra. Então nós começamos a ir às secretarias. Secretaria Municipal de Saúde, olha só, poxa, vamos colocar um projeto de inserção dos fisioterapeutas nas emergências do Rio de Janeiro de forma legal, né? Vamos criar um projeto de inserção do fisioterapeuta nas UPAs, né? Vamos ter esse colega ali presente. E a gente começou a fazer palestras, realizar apresentações dentro das secretarias. Nós visitávamos, fazíamos uma reunião ali com o vice-secretário, o pessoal lá das UPAs, das emergências, levando o que a gente vinha falando nos eventos. Né? Os dados que nós tínhamos, por exemplo, a gente não tivemos muitos dados dos serviços, né? Poxa, então, o que acontece? Isso foi gerando corpo, foi gerando conteúdo, foi gerando força, entendeu? Para que nós pudéssemos ter o quê? Respaldo literário, respaldo legal, respaldo de dados, de números, né? E aí, esse movimento acabou também sendo abraçado pelo nosso Conselho Regional, né? As 2, 3 últimas gestões dos conselhos viram a nossa importância do nosso trabalho. Eu digo assim, nós começamos a ter todos, né, andando de mãos dadas, como o nosso presidente fala, nosso grande amigo, professor Dr. Willen, né, que certamente ele enxergou muito isso também, junto com a gente, né? Então, nós, junto com a FERJ, sindicato, conselho regional, né,
as gestões foram entendendo que era realmente importante ter o fisioterapeuta dentro das emergências, né? E aí, logo posteriormente, 2013, foi passando o tempo, nós começamos a escrever os nossos projetos para a inserção do fisioterapeuta nas UPAs, para inserção do fisioterapeuta dentro da emergência nos hospitais, nas salas vermelhas, nas salas amarelas. E aí, muito bem. O nosso presidente do conselho aqui, o Dr. Willen, à época ele era também conselheiro, né? Ele era diretor no Conselho Federal, né? Lá no COFITO. E na gestão anterior, nós tivemos sendo convocados em 2019 para uma reunião, 2018, para uma reunião no Conselho Federal, sem saber, né? Certa vez eu em casa, trabalhando para variar, né? Recebi um telefonema, Brasília. Desliguei. Brasília? Que nego vai ficar me ligando de Brasília? Toda hora eu falei, não é possível. Aí, 2 minutos depois, mesmo telefone fixo, Brasília. Falei, desliguei de novo. Aí, 5 minutos depois, eu falei assim, eu vou atender. Já que o mesmo número, o mesmo telefone, tá, ok, atendi. Alô, doutor Mariel? Boa tarde. Quem deseja? Não. Aqui é a secretária executiva do Conselho Federal de Fisioterapia, aqui em Brasília. Minha primeira pergunta, o que eu fiz? Irmão, deu ruim! Não lembro o que eu fiz. O que? Se eu fiz, eu nego. Entendeu? Meu nome foi parar em Brasília. De que maneira? Eu falei, não é possível. Né? Eu com medo. Aí eu falei, não, o senhor fique tranquilo. Né? O senhor está sendo convocado para uma reunião aqui conosco, importante, com o nosso diretor aqui e tal, uma direção aqui colegiado. O senhor é o professor e o doutor Gabriel Maia. Eu falei, rapaz, olha, já está tudo organizado, o passagem já está lá no seu e-mail, tal. O senhor vai vir aqui para a gente conversar. Eu falei, tá bom, vamos lá, né? Já que veio uma convocação importante como essa, nunca que na minha vida eu achava que era uma reunião em Brasília dentro do Conselho Federal, né? Pois bem, liguei para o Gabriel e falei, irmão, e aí? Não, recebi um telefonema aqui, já vi um e-mail, tem passagem. Eu falei assim, então, partiu. Que dia? Não, era amanhã. 2 dias depois, imagina, organizar a vida para 2 dias depois você estar em Brasília, né? Beleza. Chegando lá, né, meu irmão, zerei a vida. Entrei dentro da sala de reunião do Conselho Federal, falei assim, zerei o game, né? Vou sentar na mesa de reunião de plenário do Conselho Federal, né? Beleza. Aí começamos a conversar, eles, olha, a gente vem acompanhando o trabalho de vocês no Rio de Janeiro, tudo isso que vocês estão desenvolvendo, junto às associações, junto com o Conselho, e vocês aqui estão por uma missão. Aí eu falei, missão? Que missão? Vocês irão escrever uma resolução nacional de reconhecimento da área de fisioterapia, urgência e emergência no Brasil. Aí eu parei assim. Bugou, né? Falei, rapaz, meu Deus do céu, né? Você fica assustado com tamanha responsabilidade, vindo de quem estava vindo, e certamente um reconhecimento também sobre isso. Com certeza. Né? Você ser convocado para escrever uma resolução nacional, que hoje é a resolução nacional de número 509 do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que reconhece a atuação do fisioterapeuta nas áreas de urgência e emergência no Brasil. E o Gabriel do meu lado, eu falei assim, e aí, vamos? Vamos. Pô, irado. Ou seja, né? Então agora em julho, por exemplo, dia 26 de julho, ela faz exatamente 6 anos de existência, né? E aí continua-se, né? Ela foi publicada, Diário Oficial, aquela coisa toda e tudo mais, né? E aí, ok, dando continuidade, a gente, com todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, que vinha sendo desenvolvido, continuamos como coordenador de Câmara Técnica, né, no Conselho Regional, e aí veio a pandemia. Logo depois, no ano seguinte, né? E a gente com todo esse movimento acontecendo, e a resolução quando saiu, é especialidade, não é especialidade ainda. Resolução de reconhecimento de área de atuação. Muitos colegas, que é claro, muitas das vezes não tem aquela questão do conhecimento, né?
Não, especialidade. Eu falei, não é especialidade ainda. Ok, beleza. 2020, com a questão da pandemia, a gente lá no grupo de trabalho do conselho, grupo de crise do conselho, né, em razão da pandemia, aquela coisa toda, a gente resolve, nós, né, todos nós resolvemos que nós deveríamos criar um projeto de lei que inseria o fisioterapeuta nas UPAs no estado do Rio de Janeiro. Nós já tínhamos esse projeto escrito, né, dentro dos bastidores, nos nossos documentos, arquivos, mas o Conselho Regional ia representar esse projeto junto à ALERJ, junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, né, aí apresentando aos deputados estaduais. Esse projeto ele foi escrito, esse projeto ele foi acolhido pela ALERJ no dia 5 de agosto de 2020, em meio à pandemia, plantão, aula, tudo acontecendo, e a gente caindo para dentro. O projeto foi acolhido no dia 5 de agosto, no dia 20 de agosto o projeto foi aprovado para a inserção dos fisioterapeutas dentro das UPAs do estado do Rio de Janeiro. Assim, eu fico arrepiado porque eu tenho 2 filhos na profissão, que é a Resolução 519, né? E esse projeto de lei aprovado, que hoje é uma lei estadual, né? Que hoje insere os fisioterapeutas nas UPAs do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, eu fico muito orgulhoso, porque não é do Mariel, não é do Gabriel, não é do Daniel, é para a profissão. E a gente enxergar que hoje os colegas estão nas UPAs trabalhando, que era um sonho nosso lá atrás, desde 2013, 2014, quando a gente começou a fazer toda essa caminhada. E nós começamos a tirar as pedras do lugar para poder formar um castelinho, para poder construir uma casa. E hoje já é uma porta de entrada ali também, né? E hoje, né, os fisioterapeutas nas UPAs, eles não só no estado do Rio de Janeiro trabalham aqui, como em vários outros estados. Por quê? Porque como é um projeto de lei e é uma lei estadual, né, muitos colegas de outros estados, que são coordenadores, que estão dentro das secretarias, eles entram em contato com a gente, nos ligam. Mariel, às vezes o cara, sei lá, do Mato Grosso, me liga, pô, como é que vocês conseguiram colocar o fisioterapeuta nas UPAs aqui? Eu sou representante aqui na prefeitura de um serviço e tal, pô, eu queria colocar. Eu falei, meu irmão, ó, o projeto de lei está aqui, as resoluções estão aqui, a literatura está aqui, ó. Toma. Vai lá. Faz aí o teu papel, escreve o que você tem que escrever de acordo com a tua realidade, que você precisa, tá tudo na internet. Às vezes eu pego lá dos meus arquivos, já tá tudo numa pasta, ó, plum. Já tá pronto, né? Já tá pronto. Toma aí, né? É aquela história. E aí o cara me liga de volta. Meu irmão, consegui colocar a galera aqui na UPA. Isso em o Ceará, Bahia, Brasília, vários estados no país. Já tem fisioterapeutas que foram inseridos nas UPAs por base com o nosso projeto, né? Isso é muito legal, cara. Isso é muito bacana, né? Da gente entender. Às vezes eu vou dar aula, sei lá, em Minas Gerais, a galera vem falar comigo, tipo, às vezes eu fico até meio assim, né? Porque a gente tá acostumado Sim. com esse negócio, né? Não imagina o alcance que tem, né? O impacto que o projeto teve. Né? Exatamente, né? E o pessoal, às vezes, vem lá no Instagram, pô, sou aqui de Santa Catarina, te acompanho e tal, não sei o que lá. Isso é muito bacana, isso não tem preço, cara. Isso né? Não tem preço. É mais uma área de atuação, né, para o fisioterapeuta. Isso é muito bom, cara. E aí, dando segmento, né? A gente escreve o projeto de lei e outro grande sonho que nós tínhamos, né, à época. E aí, aquela história, né? Tudo acontecendo ao mesmo tempo. Minha filha tinha pouco tempo de nascido, e a filha também indo junto, aí filho, trabalho, tudo faculdade mesmo tempo, e tal, né? Vida de adulto, né? Como se fala, não é isso? E aí, rapaz, aquele negócio, a gente, vamos fundar a associação, né? Vamos criar, era um sonho nosso de criar a associação, de fundar a associação. A FB veio junto à Associação de Fisioterapeutas do Brasil, né, com a doutora Denise, que é uma grande amiga, tenho aqui a honra de falar que eu sou amigo dela, com a doutora Denise Carvalho, e aí veio o conselho junto, veio de Sinfito, veio a FERJ, veio, vambora,
vamos fundar a associação. E aí, 2020, as coisas acontecendo, né? No 24º Congresso de Fisioterapia, em 2022, que foi realizado aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro, nós fundamos a Abrafui, no dia 5 de agosto de 2022, né? Nós fundamos a Associação Brasileira de Fisioterapia, Urgência e Emergência, aqui no Rio, né, à época. Nós tivemos mais de 100 assinaturas no livro ata de aprovação, né? A sala estava cheia durante a assembleia de fundação da associação. E, né, são 3 grandes marcos, né, dentro da minha carreira, vamos dizer assim, eu falo da minha carreira política na fisioterapia, né? Que a gente faz pela política, faz pela profissão, né? A gente faz pelo desenvolvimento da profissão, dos colegas, isso vai agregando, né? Vai trazendo, criando histórias de trajetórias de pessoas que estão com a gente, Com certeza. que vão acompanhando. A gente fundou nossa Câmara Técnica aqui no Rio em 2018, mais ou menos. Hoje no Brasil já existem 3 câmaras técnicas dos CREFITOS, só de urgência e emergência, né? A gente conversa muito com os outros colegiados. O pessoal, não, vamos fundar aqui também, isso tem em São Paulo. Rondônia está passando uma câmara técnica lá, que eu já perturbei o Rodrigo também, tudo mais, né? A gente conversa com o Brasil, as pessoas estão entendendo que é mais do que necessário ter o fisioterapeuta dentro da urgência, dentro da emergência, né? No ambiente onde a gente salva vidas, dada a nossa importância, né, como fisioterapeuta dentro desse processo. Então, a associação ela também chega para isso, né? Para fundamentar cientificamente todo esse processo de evolução, né? Para que nós possamos criar recursos e conteúdo para que esse colega ele possa agregar, para que ele possa consumir esse conteúdo. Hoje, a gente realiza encontros mensais de debate, que é disponibilizado para o nosso associado, né? A gente tem lá todo mês uma aula online com vários colegas do Brasil. Nós estamos agora, né? Foi publicada a campanha onde nós estaremos escrevendo a primeira diretriz brasileira de fisioterapia, urgência e emergência também, né? Então, assim, a Abrafui ela chega para poder ampliar esse processo. E o grande objetivo da nossa associação, tão quanto os demais ações, né? Que é o reconhecimento da especialidade, né? O reconhecimento da especialidade de fisioterapia, urgência e emergência, que juntamente com o Conselho Federal está sendo costurado, está sendo conversado, né? A gente vem hoje, né? Eu coordeno, né, nacionalmente o grupo de trabalho dentro do Conselho Federal nas ações voltadas para urgência e emergência. Então, esse grupo de trabalho ele tem 4 componentes. Sou eu, a doutora Priscila Barbosa de Brasília, o doutor Tiago Silva de Belém do Pará e o doutor Leonardo Gasperini do Rio Grande do Sul, né? São 3 colegas que, de uma forma um pouco mais ampliada, a gente coordena o grupo de trabalho para que nós possamos, juntamente com o Conselho Federal, né, realizar ações e, é claro, estruturar a especialidade a ser criada. Então, é um grande objetivo e, certamente, com tudo o que a gente vem desenvolvendo, a gente acredita que nós iremos alcançar. Com a especialidade, você amplia o processo de entrada, você amplia o processo de reconhecimento, amplia o processo de oportunidade profissional, né, que você acaba gerando oportunidade, porque você vai ser especialista em urgência e emergência, ele vai ser, então isso acaba tendo uma geração de valor, Com certeza, né, para o colega que vai se tornar especialista, né, em fisioterapia, urgência e emergência. Então, é uma caminhada, é uma história que a gente vem ao longo dos anos. Eu fui chamado de maluco, eu fui chamado de utópico, eu fui chamado de Mariel Tavariano, Mariel fica aí nos congressos falando de urgência e emergência. Ah, Mariel é maluco, falando negócio de emergência lá e tal. Onde é que o fisioterapeuta vai atuar dentro de um desastre? Hoje nós temos trabalhos, nós temos atuação de fisioterapeuta dentro da área dos grandes eventos climáticos, né? Dentro dos grandes desastres de ordem natural, por exemplo, tanto na Ásia, nos países, né, onde isso tem uma ocorrência maior, tem fisioterapeuta trabalhando ali, temos colegas trabalhando dentro da urgência no esporte, dentro da emergência no esporte, dentro da emergência na área neurológica, na área dos grandes queimados, né? Então, assim, não é só o hospital. A emergência ela não se resume só a estar dentro do hospital, na sala vermelha. A gente tem diversas áreas de atuação, conjuntamente com as especialidades, de fazer
interseções. Assim como o médico emergencista, que atua nas diversas áreas de atuação, nós também temos as nossas áreas de atuações, porque é um trabalho multi, não tem como você não ser multi dentro da emergência, né? Eu falo que a emergência ela é de todo mundo e não é de ninguém, né? Então, assim, é entender que a nossa caminhada, ela vem lá do cara que foi chamado de maluco, né? Do cara que foi chamado de utópico. E eu tenho uma frase que eu não sei se eu falo agora ou falo no final, de repente, né? Pode falar, porque já estamos chegando lá. Aí é uma frase que diz o seguinte, né? Pô, agora eu esqueci. Não sei se pode cortar, eu vou Era lembrar mentira, a hein? frase. A frase era... Ó, galera, a frase era mentira, que ele esqueceu a frase. São quantos associados lá hoje? Hoje nós temos por volta de 100 e poucos associados, né? Maneiro. E a gente vai mantendo, né, essa renovação, vai mantendo ali o grupo dos associados, né, vai trazendo isso para a gente, né, e são muitos os projetos que a gente tem para a associação, né. Lembrei da frase, né, todo visionário, ele é considerado um louco sonhador, Sim. né, até que os seus objetivos e ações se tornem, né, realidade e propósito na vida das pessoas. É isso. Então, assim, a gente lá atrás, né, o quanto a gente foi chamado de maluco, de utópico, né, e hoje em dia a gente consegue enxergar e ver as coisas acontecendo, né, de ter o fisioterapeuta trabalhando na UPA, de ter essa entrada. Hoje existem concursos hoje já que procura ter a diferenciação, né, do fisioterapeuta que trabalha na emergência e o cara que trabalha no CTI. Os concursos já acontecem hoje em dia isso, né, então acho que é um caminho que a gente está, eu acho que de uma forma profícua, né, semeando e as coisas vêm acontecendo. Bom demais. Falando nisso, já aproveita aqui para deixar claro que se quiser botar um evento lá para falar de dinheiro para essa galera, a gente está à disposição, né? Não, claro, pô, já bacana. Que vocês falam muito de dinheiro. Bacana. Já que vocês falam muito de trabalho, né? Bacana. Vamos falar de dinheiro para essa galera aí, pô. Olha, inclusive a gente estava com a agenda, né? Próximo evento mesmo? A gente faz muito evento online, né? Ele acontece todo mês, uma reunião mensal. A gente traz colegas para falar dentro da área de atuação e tudo mais. Por que não falar de grana, de importante falar de dinheiro, carreira, né? É o que a gente falou, né? Independente se o cara trabalha na urgência, na emergência, no CTI, na clínica, onde for, ele vai precisar mexer com o dinheiro dele. Então, estamos aí para ajudar no que for preciso. Exatamente. Levar o Fisiocast para o evento da associação, né? Olha aí, né? Com certeza. Não, bom demais. Vamos... Mariel, chegando na reta final do nosso episódio, a gente tem o hábito aqui de imitar a Maria Gabriela. Legal. O que a gente faz? A gente faz pergunta ping-pong, te faço a pergunta, a Fred também vai fazer as perguntas, e você responde preferencialmente com uma palavra, a gente libera até uma frase, né? O mais sucinto possível. Sim, claro. Então, começo eu. Um livro que todo fisioterapeuta deveria ler. Todos os livros do Egan, né? Claro, voltando aí para a minha área, né? Todos os livros do Egan, de fisioterapia e terapia intensiva, todos os livros do Marty Tobin, e, é claro, a formação do livro em SLS, suporte avançado de vida, voltando aí para a emergência. Fora da fisioterapia tem algum? Fora da fisioterapia tem, só que eu esqueci, mas... A Bíblia. Não. O negócio da pipa, como é que era? O menino da... não vou lembrar. Deixa. A gente vai botar ali na descrição depois. Isso. Se você pudesse... Caçadores de pipa. Isso, caçadores de pipa. Bom. Se você pudesse mudar apenas uma coisa na fisioterapia, o que seria? O que seria? Entusiasmo. Ótimo. As pessoas estão pouco entusiasmadas. Um erro comum de todos os profissionais que você vê todos os dias. Falta de capacidade técnica e ânimo. Gestão em uma palavra. Futuro. Se você pudesse dar um conselho ao Mariel, recém-formado, qual seria esse conselho? Estude e empreenda. Boa. Bom demais, hein? Mariel, foi antes de tudo. Se você ainda não segue a gente, já segue a gente por aqui, ativa o sininho. Entendeu? Compartilha esse vídeo também com seus amigos. É importante que a gente receba aqui seu feedback para a gente continuar
construindo aqui e produzindo conteúdo de valor para vocês. E, Mariel, queria te agradecer mais uma vez, ter trazido aqui um pouco da tua história, falar um pouco do trabalho que você desenvolve para fisioterapia, que tem a sua importância, e que é importante também lembrar que isso acaba sendo mais uma porta de entrada, mais oportunidades de emprego para os fisioterapeutas. Então, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão. Já íamos esquecendo, como é que as pessoas podem entrar em contato, ver o Mariel, mas por favor, só não pode passar o número de telefone. Exato. Não, claro. Então eu vou agradecer e deixar um recado rapidinho, né? Só para falar uma coisa assim muito importante, pessoal, para mim. Quer falar um pouco da minha filha rápido? Minha filha foi uma grande incentivadora. Minha filha tem 7 anos, ela é sempre uma grande incentivadora, né? Não estou aqui como pai, não, mas a trajetória que a gente tem juntos. A minha filha, quando eu fui no mestrado, quando eu fiz o meu mestrado, ela me acompanhava todas as segundas-feiras à noite, estudando, e ela só ia dormir quando eu ia dormir à noite, né? Então, o meu mestrado, ela tem a minha filha nessa trajetória. E ela fala assim, pai, quando o senhor for, assim, fazer no YouTube alguma coisa, né? Tu vai falar de mim? Eu falei assim, falo, garota, vou falar de você. Ela tem 7 aninhos, né? E ela é mó... Dessa filha? Oi? Qual é o nome dessa filha? A Valentina. Valentina. Né? Valentina, minha linda! Beijo no seu coração! E ela fala que eu aperto, né? O peito, que eu aperto a respiração das pessoas para as pessoas sobreviverem. Para as pessoas, ela fala, pai, você vai dar aula aqui no negócio de apertar o peito? De apertar ali o negócio, porque ela faz, inclusive, ressuscitação, eu ensino a ela a fazer ressuscitação. Né? Então, e ela é uma criança que entende que precisa salvar vidas já desde pequenininha, né? E eu estava aqui lembrando, né, que sempre quando eu vou no podcast, ela pede para eu falar, e certamente ela é uma grande incentivadora da minha carreira, e é maravilhoso, né, ter esse Pô, bom demais. Né, esse alicerce, né? Com toda certeza, família é tudo. Porque ter o filho né? ali, a família te apoiando. Ela né? me apoia, eu falo, papai vai dar aula. Pai, mas você vai dar aula de novo? Mas no outro final de semana de novo? Eu falei, filha, papai tem que ensinar as pessoas a salvarem vidas. Ela, não, tá bom. Né? Bom demais. Mas eu queria agradecer vocês demais, né? Aqui a conversa, esse papo, porque eu acho que falta muito isso, né? Meu colega entender de empreendimento, entender de gestão de carreira, entender de dinheiro, entender que nós não somos mais aquele cachorro magro, né? Exato. A tal da síndrome do cachorro magro que muitos fisioterapeutas ainda têm e não precisa. Né? A gente precisa entender que é dedicação ao trabalho, entusiasmo, estudo, visão de futuro, pensar fora da caixa. É você realmente fazer sentido você ser fisioterapeuta, ser importante, né? E agregar o quê? Retorno financeiro para isso também, né? E isso, o quanto for o seu objetivo, né? Exatamente. E é claro, isso aqui que vocês fazem é certamente algo que eu acho que faz um estímulo danado para essa galera, né? Cria um estímulo, cria uma forma de pensar, né? E querer que todos os nossos colegas possam se dar bem na vida, que todos os colegas possam ser bons profissionais, serem prósperos, né? Terem, enfim, uma boa carreira. E certamente agradecer a vocês por esse momento de estar aqui, o convite do Fred, Felipe, né, que faz isso vocês fazem isso com muita maestria, com muita vontade, com muita capacidade. Vocês estão aqui, ó, de parabéns. Obrigado. Certamente também, né, para o trabalho que vocês estão fazendo. E, claro, que vai fazer a diferença na vida de alguém, né? A gente faz a diferença quando a gente ajuda e... A gente está aqui para isso, né? Esse é o nosso objetivo. E aproveitando a frase de Mariel, o que a gente vai fazer? Ó, você que tá terminando a sua caminhada, a sua corrida na esteira, na bicicleta, porque agora é assim, né? Sim. Viramos companhia na academia. É verdade. A galera não curte muito o YouTube, mas no Spotify a gente tá estourado. Então, muitíssimo obrigado a você que vem acompanhando. Não esquece, compartilha com aquele seu amigo de profissão, compartilha com aquela pessoa que você sabe que aquilo que a gente traz aqui pode auxiliar. Porque, como o Fred bem citou, aquilo que a gente traz aqui é exatamente para auxiliar vocês a mudar o seu posicionamento dentro do mercado. Comenta, curte, compartilha, deixa aqui embaixo qual foi o maior insight, independente se você está no Spotify ou no YouTube, comenta, porque a gente lê todos os comentários, a gente tem muito a agradecer, mesmo quando as pessoas comentam da voz aveludada do meu parceiro de bancada, é uma honra gigantesca receber cada comentário, bom demais, cada gente. sacada. Então, assim, muitíssimo obrigado, Mariel, mais uma vez pela sua presença. Mariel, eu que agradeço. Suas redes sociais pra galera aí. Vamos lá, pessoal.
@marielpatrício, tá? Bem simples ali de procurar. Fácil de achar. Exatamente. É só ir lá, Instagram, @marielpatrício. A gente está ali sempre fazendo um conteúdo relacionado à urgência e emergência, né? E tentando aí também ajudar o pessoal pela rede social. É isso, galera. Então, um abraço. Fiquem todos muito bem e até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Boa. Bom demais. Cara, legal, hein? Isso.